O barulho da chuva, intenso, constante, martelava implacável no telhado de zinco, preenchendo o vazio daquela noite com um som quase cruel, como se o tempo estivesse tentando arrancar um segredo escondido. Eu estava sentado naquela cozinha sem cor, em silêncio, encarando o café esquecido e frio à minha frente. Cada gole que poderia ter sido um consolo, agora apenas uma lembrança amarga. Como tinha chegado a esse ponto? Como cada pedaço da minha vida fraturada se encaixava tão perfeitamente em uma espiral de desesperança? Do quarto vinham os soluços abafados de Marina. Ela chorava novamente, solitária na escuridão, presa num lamento que parecia abraço e punição ao mesmo tempo. E eu estava ali, preso em mim mesmo, sentindo um vazio gélido no peito que se abria a cada segundo, um abismo onde já não existia amor, nem esperança, apenas uma sombra daquilo que fomos um dia. Sentia como se uma parte fundamental de mim tivesse morrido silenciosamente, e eu só agora começava a compreender a extensão do silêncio que aquela perda deixara. "Você não pode continuar assim, Raul", ela disse horas atrás, a voz trêmula e quebrada, os olhos vermelhos de tanto bater e não conseguir parar de chorar. "Ou para com a bebida, ou eu vou embora." Minha resposta foi o silêncio. Virei as costas para ela, fugi tão rápido quanto um homem pode fugir da própria verdade. Era mais fácil fugir do que encarar o fato cruel de que eu estava destruindo tudo aquilo que um dia significou felicidade. Eu havia me tornado um estranho em minha própria casa, um prisioneiro dos meus próprios vícios e sombras. A porta do quarto se abriu devagar, quase pedindo permissão para entrar. Marina apareceu, com o rosto marcado por lágrimas secas e recentes, o olhar perdido, ausente de qualquer esperança. "Você nem vai dizer nada?" Sua voz era um sussurro, quase um lamento, como se ela pedisse por um milagre que eu não podia oferecer. Levantei meus olhos para ela. Procurei palavras, procurei um motivo, mas só encontrei silêncio. Afinal, que resposta poderia eu dar? Que confesse que não conseguia parar, que o álcool era minha única fuga, mesmo que cada gole afogasse mais minha alma numa raiva e tristeza que eu nem ao certo sabia explicar? Ela esperou, seu silêncio pesado como uma sentença. Eu me calei, preso no cárcere do meu próprio desespero. E foi naquele instante, olhando fundo nos olhos dela, que percebi a dor mais devastadora, o exato momento em que ela desistiu de mim. E eu, talvez, também de mim mesmo. Não foi sempre assim. Houve um tempo em que eu chegava em casa e era recebido pelo abraço quente de Marina, aquele abraço que era capaz de apagar qualquer dia difícil. Lembro dos sorrisos que dividíamos, das nossas conversas intermináveis à mesa da cozinha, dos planos feitos antes de dormir. Ríamos juntos, sonhávamos juntos, acreditávamos que nada poderia nos derrubar. A vida parecia um horizonte amplo, cheio de possibilidades. Mas o tempo foi implacável. As contas começaram a se acumular, apertando como um nó na garganta. O trabalho cada vez mais pesado, as noites sem descanso, o peso do fracasso me consumindo dia após dia. E eu comecei a afundar. O álcool, que no começo parecia um anestésico temporário, transformou-se em um veneno silencioso que corria nas minhas veias, contaminando meu corpo e minha alma. O primeiro tapa foi um acidente, eu dizia a mim mesmo, uma explosão de raiva que não soube controlar, um ato que jamais deveria ter acontecido.
Mas naquela noite, quando Marina me olhou com os olhos dilatados de medo, segurando o rosto com as mãos trêmulas, e gritou: "Você me bateu, Raul!" Naquele instante, o mundo desabou. Eu tentei me defender, gritando também, tentando justificar. "Eu não quis, você me provocou!" Mas mesmo enquanto eu falava, eu sabia, lá no fundo, que estava mentindo para mim mesmo. A culpa era toda minha. Cada palavra áspera, cada gesto impetuoso, cada vez que a garrafa era consumida até o fim e eu perdia o controle, eram degraus escorregadios que cavavam um abismo entre nós, um abismo fundo, sem fim. Até que veio a noite que mudou tudo. Depois de mais uma discussão violenta, de mais um furto que me consumiu, Marina fez o que eu jamais imaginaria. Ela pegou nossa filha, Sofia, que na época tinha apenas 5 anos, e desapareceu no escuro da madrugada. Eu voltei para casa desesperado, esperando encontrar algo para agarrar. Mas encontrei apenas silêncio. A casa vazia, fria, sem vida. Sobre a mesa, um bilhete simples, mas cortante. "Não aguento mais. Adeus." Naquele instante, o sentimento que me invadiu foi uma mistura insuportável de arrependimento, desespero e culpa. Porque eu sabia que, se quisesse, poderia ter mudado tudo. Mas já era tarde demais. O ciclo da dor, que eu mesmo ajudei a criar, finalmente alcançava seu ponto de ruptura. Os dias que se seguiram foram longos, intermináveis, como se o tempo tivesse parado para me punir. Cada amanhecer trazia consigo um peso esmagador, uma dor esmagadora que eu não conseguia aliviar. A casa, que antes pulsava com as risadas inocentes de Sofia e os passos firmes, porém amorosos de Marina, agora se tornou um túmulo silencioso. As paredes, testemunhas de tantos momentos felizes, agora ecoavam apenas o vazio e o silêncio cortante da ausência. Era como se a vida tivesse sido drenada daquele lugar, substituída por sombras que me sufocavam. Eu afundei ainda mais na bebida. Cada gota era um lembrete, uma tentativa desesperada de esquecer o que havia perdido. Bebi até não sentir mais nada, até que o mundo desmoronou de vez numa madrugada. Enquanto dirigia, os pensamentos turvos e a visão embaçada fizeram meu carro colidir contra um poste. O impacto foi brutal, não só físico, mas emocional, o reflexo claro da minha destruição interior. Acordei no hospital sentindo uma dor surda no corpo e muito pior na alma. Na porta do quarto, os policiais, frios e impessoais, me encaravam com olhos que não escondiam a condenação. "O senhor está sendo acusado de dirigir embriagado e causar acidente", anunciaram sem nenhuma compaixão. Olhei para minhas mãos tremendo, as mesmas mãos que uma vez tocaram com amor, as mesmas mãos que, em sua impaciência e raiva, feriram Marina, as mesmas mãos que falharam miseravelmente em proteger minha família. Naquele momento, uma verdade cruel me atingiu como um soco no estômago. Eu era o monstro da nossa história, e pior, sabia que aquele monstro tinha destruído tudo o que mais amava. A cadeia foi, sem dúvida, o fundo do poço, o abismo final que me forçou a encarar a crua realidade que havia me esquecido de enfrentar por tanto tempo. Ali,
Naquele lugar frio e opressor, onde não havia bebida para afogar os fantasmas, nem distrações para fugir da dor, tive que olhar para dentro de mim com brutal honestidade. Era eu, sozinho com meus erros, minhas culpas e minha decadência. Diante daquele silêncio sufocante e daquela solidão impiedosa, algo inesperado aconteceu. Recebi a visita de Sofia, minha filha. Ao vê-la ali, tão pequena e frágil diante da imensidão do que eu havia destruído, um nó se formou na minha garganta. Ela se aproximou com os olhos grandes, cheios de medo, mas também de algo que eu queria desesperadamente encontrar: esperança. Pai, sua voz trêmula cortou o ar pesado, carregando uma inocência que parecia me acusar sem sequer dizer uma palavra. Aquela única palavra me doeu mais do que qualquer golpe. Era a voz do amor que eu tinha abandonado, do vínculo que eu quase destruí para sempre. Eu não quero te ver mais assim, continuou, segurando uma velha foto nossa de quando ela era bebê, um tempo em que tudo parecia possível. Eu quero meu pai de volta. Aquelas palavras foram como uma bênção e uma sentença ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, algo dentro de mim se quebrou, não de maneira definitiva, mas de uma forma que me permitiu chorar verdadeiramente. Chorar as perdas, as dores e talvez pela primeira vez ver uma última chance de redenção se abrindo à minha frente. Saí da cadeia com o peso de anos de erros esmagando meu peito, mas com uma chama tênue de esperança acesa dentro de mim. Determinação era tudo o que me restava. Eu precisava mudar, precisava reconquistar o que havia destruído. Sem pensar duas vezes, fui atrás de Marina. Cada passo para encontrá-la era um sufoco, um medo de que fosse tarde demais. Quando a encontrei, meus olhos imploraram por perdão. Minha voz quebrou em um pedido dolorido. Me perdoe, Marina. Eu errei, eu sei. Eu quero mudar pelo bem das duas, por você, por Sofia. Ela me olhou e naquele olhar eu vi toda a dor dos anos que vivemos separados, o medo de acreditar num recomeço, a incerteza que só o tempo e as cicatrizes deixaram. Eu não confio mais em você, sussurrou com a voz trêmula, mas nos olhos um lampejo de hesitação, uma fresta minúscula de esperança. Eu sei, eu não mereço agora, mas vou provar a cada dia, com cada gesto, que posso ser o homem que vocês merecem. E foi o que tentei fazer. Afastei o vício que quase me matou. Lutei contra os demônios que me arrastavam. Consegui um emprego simples, mas honesto. Dia após dia, tentei reconstruir o que antes havia sido amor e confiança. Foi árdua, e o peso do passado era constante, uma sombra que não me deixava esquecer. Mas algumas marcas são profundas demais. Algumas feridas, por mais que o tempo passe, nunca fecham completamente. Numa noite silenciosa, Marina me encarou, os olhos marejados, a voz carregada de um amor misturado com dor. Eu te amo, Raul, mas não sei se um dia vou conseguir esquecer tudo o que passamos. E naquele instante, pela primeira vez, compreendi com clareza amarga: nem toda história tem um final feliz. Algumas batalhas são ganhas, outras apenas sobrevividas. E apesar da minha luta, talvez nossa redenção nunca fosse completa. Hoje, minha rotina ganhou um ritmo estranho. Eu vejo Sofia apenas nos fins de semana. Cada encontro é uma mistura cruel de alegria e saudade. Um lembrete do que foi e do que poderia ter sido. Marina nunca voltou para mim, e talvez ela nunca vá.
Sei que carrego para sempre as consequências da minha própria ruína. Mas, apesar de tudo, ela aceita que eu esteja perto da nossa filha. E isso, por si só, é um respiro em meio à tempestade que criei. Às vezes, nas horas mais sombrias da noite, quando estou sozinho, encontro aquela velha e traiçoeira companhia, a garrafa. Ela me encara como um desafio silencioso, prometendo alívio e esquecimentos temporários. Fico ali, encarando-a, sentindo o peso da tentação dançando ao meu redor. Por um momento, tudo o que eu mais quero é mergulhar de volta naquela escuridão. Mas então, o sentimento cruel da responsabilidade e do arrependimento me domina. Eu pego a garrafa, quebro, jogo fora todos os seus pedaços e limpo com raiva toda a sujeira e destruição que ela e eu fizemos em nossas vidas. Porque eu sei que uma recaída não é apenas um erro, é uma queda livre na destruição de tudo aquilo que eu tive coragem de tentar reconstruir, a perda de cada pequeno pedaço de esperança que ainda resta. E dessa vez, eu escolhi ficar sóbrio. Mesmo que doa até os ossos, mesmo que, talvez, seja tarde demais para consertar as coisas. Mas enquanto houver vida, eu vou lutar. Pelas cicatrizes que ficaram, pelas que ainda podem sarar, e pelo desejo profundo de ser um homem melhor. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau!